Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, podeis assentar. Que bom nós estarmos mais uma vez nesta manhã, estudarmos a palavra do Senhor e também participarmos da ceia. Eu quero, nesta manhã, agradecer os irmãos que estiveram orando por mim, os irmãos que estiveram ali na minha casa me visitando, orando, né? Esteve lá esses dias o pastor Célio, esteve a irmã Aninha, esteve a irmã Adenilda, várias outras irmãs tiveram me visitando e orando por mim. Eu estou aqui sob efeito, né, das medicações ainda. Eu tive uma melhora e depois deu uma recaída, eu tive que retornar ao hospital, mas tudo na direção do Senhor, amém? E eu agradeço então por todos que intercederam por minha saúde. E nós vamos hoje, irmãos, estar trabalhando dentro do tema que está sendo seguido do estudo do livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Nas ministrações, eu vou estar fazendo aqui uma introdução, nas ministrações que vinha seguindo, foi falado sobre as igrejas, foi falado sobre os selos, foi falado sobre as trombetas. Só que tem um intervalo no livro do Apocalipse, há um intervalo ali do capítulo 10 até o capítulo 14, há um intervalo que vai apresentar, chamado de parêntese, aonde antes do começar do derramamento das taças, que é o terceiro juízo de Deus ali no Apocalipse, esse intervalo são tratados alguns outros assuntos que ainda não tinha sido visto no livro, nos capítulos anteriores do livro de Apocalipse. E nesses 2 capítulos, conversando com o pastor Célio, nós chegamos à conclusão de falarmos, né? Eu queria falar um pouco sobre esse intervalo. E eu escolhi, dentre esses 4 acontecimentos, eu escolhi 2 para nós estarmos vendo hoje, que é o capítulo 12 e o capítulo 13, que no capítulo 12 vai falar sobre a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. Nós vamos ver o que significa tudo isso, e vai falar também sobre o dragão vermelho que está nesse capítulo. E no capítulo 13 também é algo muito importante de nós conhecermos, porque fala das 2 bestas do Apocalipse. A primeira que é o anticristo, a segunda que é o falso profeta. Então, são 2 assuntos também no capítulo 13, 2 personagens, que é muito importante que nós conheçamos, que nós saibamos o significado dele. E como esses 2 capítulos também são bem curtos, nós vamos estar fazendo a leitura panorâmica e depois vamos adentrar no conteúdo. O capítulo, então, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 12, que começa assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu,
proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui, daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 13 também. Então vamos ver aqui a introdução, que as três divisões do livro de Apocalipse, nós temos aí nesse slide que está aqui, são divisões que o próprio livro já nos apresenta para que nós possamos compreender a forma de entender o livro. Então aí no versículo 19 do capítulo 1 diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tens visto, ou seja, o capítulo 1, é o período ali que João estava passando, o que ele estava vendo. E as que são, o presente, vai do capítulo 2 ao capítulo 3, as igrejas, as 7 igrejas ali do Apocalipse, tratando das 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, e as que depois destas hão de acontecer, que vai então do capítulo 4 até o capítulo 20. Isso nos dá, o próprio autor João nos dá a forma de compreender o livro. Então o livro do Apocalipse, ele trata de coisas do passado de João, das coisas presentes de João e das coisas futuras para todos nós. E a divisão que todos os estudiosos nos dá para que possamos compreender é exatamente isso aí, que o capítulo 1 fala das coisas que já tinham acontecido, capítulo 2 e 3 o que estava acontecendo, e do capítulo 4 até o capítulo 20 são coisas que vão acontecer, são eventos futuros que virão, que é o que nós estamos tratando desde o momento que começamos a falar sobre os 7 selos, São eventos de juízos que Deus vai derramar sobre a terra. Agora, como uma forma mais também tranquila, para que você possa compreender, para entender o livro de Apocalipse, nós estamos passando capítulo por capítulo, mas a forma para você memorizar é você lembrar e guardar o livro de Apocalipse por eventos, por acontecimentos. Por quê? Porque os capítulos na Bíblia, não só em Apocalipse, até mesmo em outros livros, os capítulos e versículos, eles não estão colocados de forma que possa dividir ou concluir cada assunto. Não, os versículos e os capítulos, eles foram introduzidos na Bíblia, versículo depois do ano de 1500, que foram colocados para facilitar a nossa localização. A localização do capítulo do versículo. Mas um versículo, ele não encerra o assunto, e muitas vezes nem o capítulo encerra o assunto.
A melhor forma de compreender qualquer assunto dentro da Bíblia não é seguir por capítulo nem por versículo, mas seguir pelo próprio assunto, tá? E aqui no livro de Apocalipse, como fica mais fácil para você memorizar? Os eventos, as 7 igrejas, depois os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, o milênio, juízo final. Que o milênio aqui já está chegando, um período de 1000 anos, e depois o juízo final. Assim você memoriza e facilita o entendimento. E os intervalos que eu disse para vocês, que vai do capítulo 10 até o 14. João, ele vê um livrinho, no capítulo 10, no capítulo 11, tem sobre as 2 testemunhas. No capítulo 12, que nós vamos tratar, tem a mulher e o dragão. No capítulo 13, as 2 bestas, que é o anticristo e o falso profeta. O capítulo 14 fala dos 144 mil selados por Deus para testemunhar no período da tribulação. Ou seja, o que está sendo passado, tanto por Célio quanto por mim, são resumos. Por quê? Porque esse livro a gente estuda muitos meses para poder compreender os acontecimentos, desvendar ali mais o que está sendo passado. Com certeza é uma base muito boa para que você possa também compreender e ler, E uma das coisas que nós fazemos quando nós vamos estudar a Bíblia é como você vai orar. Quando você vai orar, não adianta você dobrar os joelhos, fechar os olhos e ficar orando, falando palavras que você não está concentrado. E de repente você está orando e seu pensamento foge, você começa a lembrar da tua coisa e concentra de novo. Não é assim que acontece? A oração precisa de concentração. Você precisa esvaziar a cabeça para concentrar no que você está fazendo. O estudo também, da mesma forma. O estudo, para que nós possamos ter um bom proveito do ensino, do estudo, do tempo que nós tiramos para estudar, precisa ter concentração. Eu não posso estudar com pressa, eu não posso estudar com a minha cabeça pensando em outras coisas. Você já leu um texto que você acaba de ler, quando você termina o parágrafo, você fala assim, não sei o que eu li, tem que voltar de novo. É porque leu sem concentrar. Então a leitura para o aprendizado, você tem que ler, tem que anotar, tem que rascunhar, tem que pegar palavras que você não compreendeu, marcar elas separada, para que possamos ter um bom proveito do estudo que nós estamos fazendo. E esses capítulos agora, 12 e 13, eles são assim, um momento também muito enigmático dentro do Apocalipse. Mas não é impossível de se aprender, é possível. Tanto é que nós temos muitos estudiosos aí que nos ensinam, e que se você tirar o seu tempo, aproveitar o tempo, esse momento que nós estamos aqui, e depois levar para a sua casa, você também lê, fica gravado, você revê novamente, você vai ter total domínio do conhecimento do livro do Apocalipse, amém? É muito possível. Então nós vamos tratar agora desses 2 eventos, a mulher e o dragão do capítulo 12, que diz, e viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Pus aqui essa ilustração da mulher, só para, e falando nisso, eu até fiz, mas o Célio ia fazer mais revistas, mas não deu, a minha impressora também deu problema, eu fiz 10 cópias, ainda tem algumas aqui, no final, se você quiser, desse material aqui que eu estou ministrando, tem para você. E depois, se alguém quiser e falar assim, me passa, eu te mando o link, está prontinho, eu te mando no WhatsApp, você pode ter esse material para você também. A primeira coisa para nós sabermos, quem é esta mulher vestida do sol? A mulher, ela representa a nação de Israel. É a linguagem figurada, que é própria do Apocalipse. A mulher aqui é a nação de Israel. E nós vamos ver isso dentro da Bíblia. O sol é estar vestido do sol, é estar revestida de luz. É o simbolismo de estar perto de Deus. A lua, simbolismo do sol, lua e estrela, representa um resumo da história de Israel, como nós vamos ver aqui no texto. A linguagem simbólica do Apocalipse, a maioria delas estão no Antigo Testamento. Vamos ver, que está em Gênesis 37.
E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? O que João está fazendo aqui? Exatamente essa linguagem literal, lá de Gênesis 37, tá? E trazendo agora para Apocalipse com uma linguagem figurada. Então a mulher, como nós vimos aqui, a mulher é a nação de Israel, o povo de Israel, tá? Como vimos aqui no capítulo 37, versículo 9 e 10, representado ali o sonho que José teve. José teve esse sonho, aquele sonho que é bem conhecido. A gente relaciona muito esse sonho apenas com a ida dele para o Egito, aonde ele se torna governador, e depois os seus irmãos vão e prostram sobre ele. Mas esse sonho, ele está falando também dos patriarcas, ele também está falando da nação de Israel. Por isso, esta mulher, ela é a figura da nação de Israel. E a mulher dá à luz um filho. Alguns dizem assim, a mulher, por exemplo, a teologia católica vai dizer que a mulher é Maria, mas nós vamos observar que pelo texto bíblico não pode ser Maria. Por quê? Porque ela vai dar à luz a Jesus, a esse varão, né? E quem dá à luz a Jesus, e que depois vai ser a igreja, não é a igreja que dá à luz a Jesus, pelo contrário, é Jesus que implanta a igreja. Então, esse filho, essa mulher só pode ser a nação de Israel, tá? E diz assim: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, nesse texto, pela história que nós já conhecemos, de Jesus, da morte, do arrebatamento, não é difícil de nós, então, identificarmos pelas características quem é esse filho desta mulher, né? Ele há de reger todas as nações com vara de ferro. É o período do milênio, quando Jesus estará governando. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus não subiu após a morte e ressurreição? Está lá. Então, esta mulher, a nação de Israel, claro que representada ali em Maria, tá? E o filho, Jesus. Esse é o entendimento desse texto. Agora, no texto também, de capítulo 12, verso 13, João, ele vê outro sinal, e diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O texto aqui também do próprio Apocalipse não é difícil de sabermos, porque ele mesmo vai dar a descrição de quem é esse dragão. Veja só: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado. Agora ele vai dizer quem é o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui existe também, por exemplo, quando nós estudamos profecias, existem as chamadas profecias de dupla referência. A maioria das profecias do Antigo Testamento são profecias de dupla referências. O que significa? Significa que elas cumprem uma parte em determinado tempo da história, mas uma outra parte fica ainda por cumprir, tá? E isso acontece muito. Por exemplo, quando Isaías fala de Jesus, né, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, Deus da eternidade, etc. Essa primeira parte aconteceu quando Jesus nasceu, da Virgem Maria. Só que a segunda parte, que é reger as nações e dominar, ainda está aguardando para cumprir, que será quando Jesus voltar agora, na segunda volta dele para a terra, para governar. Então, ou seja, no primeiro momento,
a profecia cumpriu uma parte, e agora está aguardando para cumprir a segunda parte. Essa profecia aqui também, quando fala do dragão, que ele foi expulso do céu, primeiramente, ela nos informa que em determinada circunstância, esses eventos já aconteceram. Satanás, ele já foi expulso. Satanás, quando ele teve uma batalha contra os anjos de Deus, ele pôde convencer 1/3 daqueles anjos. Ele persuadiu, ele convenceu esses anjos a entrar do lado dele nessa batalha. Mas aqui o texto nos informa que Miguel e os outros 2/3 dos anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão foi expulso de lá com os seus anjos. Né? Esse evento, ele tem de fato acontecido já na história. Mas aqui no Apocalipse, nos informa que haverá ainda um outro momento em que Satanás será lançado para a terra de uma forma mais categórica. Como nós estudamos o livro de Jó, nós vemos que Satanás ele tem acesso a Deus, sim ou não? Não é verdade? Deus está lá e diz que os anjos compareceram diante de Deus e com eles Satanás também. Então, o que os estudiosos nos informam é que até esse momento, hoje, Satanás ele ainda tem esse acesso a Deus, ele pode ir lá. Tanto é que nos informa o texto de Apocalipse que ele nos acusa diante de Deus. Ele nos acusa dia e noite das nossas falhas. Mas chegará esse momento quando Deus estará colocando final nesse acesso. Satanás então não terá mais esse acesso a Deus e ele estará definitivamente precipitado sobre a terra, que é quando então irá se irromper a batalha final, o começo ali da manifestação do anticristo, a grande tribulação. É isso que esse texto aqui está nos dizendo. Até hoje, Satanás, ele vai diante de Deus, ele nos acusa, basta as nossas falhas para que ele nos acuse diante de Deus. E nós vamos ver como prossegue mais à frente. Satanás então é lançado do céu. Ele é quem incita todo o homicídio e toda a guerra sanguinária. Tinha 7 cabeças. Um outro momento a gente pode falar com mais detalhe relacionando estas passagens com as passagens do livro de Daniel. E que significa as cabeças, plenitudes de astúcia, ou os impérios que irão governar. 10 chifres, abundância de poder para ferir e rasgar, que são 10 reis ou 10 nações, também que estará sendo governada pelo anticristo. 7 diademas, poder suficiente para reinar sobre todo o mundo. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, influência fatal para atrair a 1/3 parte dos anjos à ruína. Então, aqui está especificando o momento em que o anticristo irá se manifestar na terra. Tá? E dentro dessa persuasão, desse poder de convencer que o anticristo, que Satanás teve, ele convenceu, irmãos, os anjos a estar do lado dele. Ele convenceu os anjos que são muito mais poderosos do que nós, muito mais inteligentes, têm muito mais sabedoria, e ele convenceu 1/3 dos anjos. Então isso é para nos mostrar que o anticristo, né, que vai ser a personificação de Satanás na terra, Satanás irá apossar, porque o anticristo é um homem, é um ser humano, mas ele irá agir na astúcia de Satanás. Então, ele terá poder de convencimento tremendo, tremendo, tá? E isso o Apocalipse nos revela. Prosseguindo aqui. O dragão persegue então a mulher. Então veja, nós temos a mulher que estava grávida, deu à luz um filho, e agora vem o dragão. O João vê outro sinal, que é esse dragão. E o que esse dragão vai fazer? Perseguir a mulher. Quem é a mulher? Israel. Então o dragão ele vai tentar
acabar com Israel, com a nação de Israel. Por quê? Porque a promessa é que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, descendente de Israel, descendente dessa nação, né? E ele então, sabendo disso, ele vai fazer o quê? Vai tentar acabar com Israel. E isso é notório, é fato que nós conhecemos desde a Bíblia e até os dias de hoje, como Israel é perseguido, né? Começando lá do Egito, passando pela Babilônia, passando pelos Medo-Persa, pelo Império Grego, pelo Império Romano, por Hitler e até os nossos dias. Então Satanás, ele tenta destruir Israel. E diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Quando fala aqui de água, está falando de nações, está falando de povos que Satanás reuniu no decorrer de toda a história, atraiu povos, atraiu pessoas para fazer esse trabalho por ele, para se aliar ao lado dele. A água, povos, as massas, por meio de propaganda política da sua boca, contra o povo de Deus. E isso nós temos até hoje, né? Nós temos implicações até hoje. Os seguidores de Cristo, os seguidores do Filho da mulher, Israel, que guarda os mandamentos, a igreja que obedece e segue Jesus Cristo como Senhor e Rei, somos perseguidos por meio dos povos, por meio de políticas, por meio de tantos levantes que Satanás incita as nações para perseguir o descendente de Israel. Então Deus vai proteger a mulher, Deus vai proteger Israel. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui tempo e metade de um tempo, fala de 3 anos e meio, do período da grande tribulação, onde Deus, ele vai dar proteção a todos seguidores dele, aqueles que obedecem. Então, ou seja, é uma linguagem figurada da proteção que Deus dá para aqueles que o obedecem, para aqueles que o seguem. O dragão não pôde vencer a mulher e vai fazer então guerra contra o remanescente de Israel e a igreja. É isso que Satanás fez. O que acontece? Ele tentou acabar com a mulher, não teve como. Ele tentou acabar com o filho da mulher, o filho foi arrebatado, não teve como. O que ele faz? Ele vai perseguir o remanescente. Ele vai agora combater contra Israel e contra a igreja, que é também seguidor do filho. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos, Israel, e tem o testemunho de Jesus Cristo, a igreja. Uma das obras constantes então de Satanás é acusar os crentes de dia e de noite diante de nosso Deus. É o que ele faz hoje, está o texto aí, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então nesse momento aqui, em que ele vai ser precipitado para a terra, ele não terá mais acesso a Deus, ele não terá mais esse acesso para nos acusar das nossas falhas diante do Senhor. E os vencedores, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem? Venceram Satanás, venceram os ataques, venceram as perseguições. E qual é o meio que nós temos para nós vencermos essas astúcias de Satanás? O sangue do Cordeiro. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Eles o venceram por não amarem as suas vidas até a morte. É dessa forma então que Israel vence
as perseguições. É dessa forma que a igreja vence hoje e também terá que ter esta mesma forma para vencer no período do reinado do anticristo. São os meios que nós temos para vencer os ataques de Satanás, para vencermos os levantes dele contra nós, porque nós mesmos com nossas forças nós não damos contas. Nós damos conta. O anticristo e o falso profeta. Veja o capítulo 13 aí agora, na sua Bíblia. Minha Bíblia pulou aqui sozinha, deixa eu colocar de novo aqui no Apocalipse. Diz assim: e vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, que é 3 anos e meio também. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou dar vida, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aqui então nós vamos entrar nesses 2 personagens também, as 2 bestas, saber de onde vem cada uma delas e quais são as funções que cada uma delas vão desempenhar. A besta quer dizer alguém que age como fera, tá? Alguém que age como um animal, semelhante lá em Daniel capítulo 7, quando ele também vê essas mesmas feras, tá? O primeiro passo do dragão, então, diabo, é chamar do mar as nações inquietas e angustiadas com seus aliados para ajudá-lo. A primeira besta é o anticristo. Ele exercerá uma função política, uma função de influência governamental. Então ele vai chamar as nações, ele vai se apresentar nas nações como alguém que terá capacidade para solucionar os problemas das nações, como nós temos hoje tantos problemas de guerra, de inflação, de pobreza, de crime e etc. Então ele se levantará como um político, tá?
Esta besta ganhará o apoio de todas as nações em troca de promessas de fabulosa paz, segurança, prosperidade em todo o mundo. Claro que isso aí, irmãos, se nós não tivermos o conhecimento da palavra do Senhor, se nós não tivermos isso dentro do nosso coração, e se nós não subirmos no arrebatamento, ou até mesmo hoje, pelas investidas que Satanás dá hoje, não com essa total liberdade, mas ele consegue convencer muitas pessoas, ele consegue arrastar multidões de pessoas, levando para os lugares mais longínquos de Deus, afastando dos princípios de Deus, né? Então, para nós perseverarmos contra esse levante dessas duas bestas que vai surgir, nós precisamos ter, como João disse, aquele que tem entendimento, calcule. É preciso que conheçamos então as estratégias diabólicas. Por isso, Jesus ele deu esta revelação a João, para nós sabermos. Do ponto de vista carnal e terrestre, o reino do anticristo será tão magnífico como o reino de Cristo no milênio, mas na realidade será com o espírito das feras da selva. Ele vai propor algo que nós almejamos. Quando nós falamos do milênio, nós queremos um reino de paz, de saúde, né, sem conturbações. Ele vai oferecer a mesma coisa. Então, nós caímos em um erro quando nós não temos o conhecimento do verdadeiro caminho. Nós entramos por um caminho que nos leva a um lugar errado, como a Bíblia diz, há caminhos que parecem bom, mas o final dele é morte. E nós vemos muitas pessoas, irmãos, entrando por esse caminho, e a Bíblia está aqui para nos advertir. Eu vou pular esse texto aqui. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. A besta é um homem, como eu disse, o anticristo é um homem. O dragão, Satanás vai dar o seu poder a ele, para que ele possa ter essa capacidade de influência. Veja só, quando fala aqui de leopardo, que ele viu que ele tinha essas aparências, o leopardo significa velocidade, urso significa a força, leão, a ferocidade. Então, esse anticristo, ele terá essa junção de todas essas três, e que na verdade é lá no capítulo 7 de Daniel, ele vê 4 animais, simbolizando as nações, e no quarto, ele disse assim, o quarto era semelhante a uma grande fera horrível, que ele não soube descrever, que é exatamente a besta, que é exatamente esse período aqui, que Daniel está relatando. Aí diz assim, Daniel viu em visão os grandes poderes mundiais, representados por 4 feras, o leopardo, a Grécia, o leão, a Babilônia, o urso, Medo-Persa, a fera espantosa, a civilização do tempo do fim. E a besta, em Apocalipse, é igual à 4ª fera de Daniel, capítulo 7. Daniel é um livro bastante apocalíptico, ele é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Então essa relação aqui, Deus já começou a revelar para Daniel desde lá do Antigo Testamento. A primeira besta, o anticristo, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. O anticristo então será como um fantoche na mão do dragão, o diabo, tá? Alguém que deseja ter poder, alguém que deseja ter riqueza, né? Nós vemos até no folclore brasileiro, nós vemos pessoas que dizem que fez parte com o diabo. Quem lembra dessas histórias? Né? Fez parte com o diabo, fez um trato com Satanás, deu a alma para o capeta, para poder ter poder, para poder ter riqueza, para poder conseguir isso e aquilo. Então, aqui o que vai acontecer é exatamente isso. Satanás, ele vai encher o anticristo de poder, de sabedoria, de persuasão, tá? E ele vai convencer as pessoas, oferecendo exatamente aquilo que elas querem. Porque o Satanás também não é, ele pode ser besta, mas ele não é burro. Ele vai oferecer aquilo que agrada às pessoas. E as pessoas então, por desconhecer
o que a palavra de Deus nos revela, vão adentrar por esse caminho. A primeira besta, o anticristo, sofrerá então um atentado, morrerá e ressuscitará. Segundo alguns, igual o texto aqui está dizendo que ela vai sofrer uma ferida mortal e depois ela vai ressuscitar. Segundo alguns estudiosos, pelo o texto original, não dá assim para concluir se de fato ela vai morrer, esse anticristo, né, vai morrer e depois ressuscitar, ou se será um fingimento, etc. De qualquer forma, o texto diz que ela será ferida, receberá uma ferida de morte, e ela será curada milagrosamente, receberá uma cura milagrosa. Com esta cura milagrosa, ela vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar e vão admirar desse grande milagre que aconteceu. E diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, o dragão faz esta armadilha juntamente com a besta para convencer as pessoas. E aí, quando as pessoas veem esse grande milagre, vão acreditar e vão seguir. A besta fará guerra contra todos os que não ficarem do seu lado. Aqui começa também a estratégia dela. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Ou seja, começou, como nós vemos hoje, igreja é coisa de ignorante, é coisa de tolo. Deus, isso não existe, isso é bobeira. Então ela vai blasfemar contra as coisas de Deus. E diz assim, ó: para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então, foi permitido, significa que Deus permitirá, nesse momento, que o anticristo faça guerra contra as pessoas que estão aqui na terra. E vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Significa que não escapará ninguém, nenhum povo na terra, sem sofrer esse ataque. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então aqui está dizendo que aqueles que não se encontraram com o nome no livro da vida, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que não suportará manter o seu testemunho diante das perseguições, aqueles que não vão aceitar a marca da besta, porque será uma identificação para que a pessoa possa comprar, vender, e nós estamos aproximando disso a cada dia, né? Esse ano agora nós já vamos com a nova, o novo RG, a nova identidade, já não vai ter número de registro geral mais, vai ser só o número do CPF. Nós já estamos fazendo as nossas transações financeiras, compras e etc., tudo já por meio da internet, por meio de cartão, por meio de aplicativos, né? E isso está caminhando para chegar nesse momento. Então, quem não tiver a marca da besta, não comprará, não venderá, não negociará. E ao mesmo tempo, quem receber a marca da besta, será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque não obedeceu, não conheceu, menosprezou as advertências que a palavra de Deus nos dá. O falso profeta agora, caminhando para terminar, o falso profeta é a segunda besta, é outra pessoa que vai vir agora com um viés religioso, espiritual. O falso profeta, ele vai ser alguém que vai trabalhar nas camadas religiosas, porque uma das coisas que movimenta o mundo, irmão, é política e religião. Então, o falso profeta, enquanto o anticristo trabalha na religião, trabalha na política, melhor dizendo, o falso profeta trabalhará na religião. Ele vai convencer as pessoas a fazerem o ecumenismo, convencerem as pessoas a aceitar o governo da primeira besta. Vamos ver aqui. A outra besta que João viu é o falso profeta, é um mestre e líder religioso. E diz o texto: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. O que significa aqui? Cordeiro é o símbolo de Cristo, é o símbolo de um animal dócil, manso.
humilde, um animal, né, que representa todas essas características. Mas a besta aqui, o falso profeta, ele terá essa aparência semelhante a um cordeiro, mas quando ele fala como o dragão. Ou seja, ele fala com arrogância, ele fala com astúcia, ele fala como alguém que quer enganar, tá? Essa será então a aparência dele. O falso profeta aparenta ser manso como o cordeiro para enganar os seus seguidores. Parece com o cordeiro, mas quando fala como o dragão, com arrogância. É isso que o Apocalipse nos revela. O falso profeta, que é a segunda besta que sai da terra, será uma espécie de garoto propaganda para o anticristo. Fará sinais e milagres para que as pessoas creiam na primeira besta, ou seja, no anticristo. Então, ela será esse embaixador. A segunda besta é o embaixador, porque ela, sendo um representante religioso, ela vai dizer assim: não, eu creio que o anticristo é algo bom, é uma pessoa boa, quer nos ajudar. E nós sabemos disso, irmãos, que nós, como pessoas que trabalhamos na área espiritual, você exerce influência, sim ou não? Você exerce influência, né? Se eu estou pregando aqui, porque o pastor Quirino liberou, porque o pastor Quirino autorizou, significa que o que eu estou falando tem influência. Por quê? Porque vocês sabem que se estivesse fazendo alguma coisa errada, ele não iria permitir. Então o falso profeta, da mesma forma, quando ele aprovar o anticristo, as pessoas então religiosas vão acreditar. E diz assim: e ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O falso profeta pede para as pessoas fazerem uma imagem do anticristo. Então, ou seja, depois que o falso profeta convence as pessoas de que o anticristo é um personagem bom, ele agora convence as pessoas a criarem uma imagem, a criarem uma estátua. Lembra que nós falamos, quando estudamos escatologia, que Cristo diz: quando vires a abominação terrível que Daniel profetizou, né? Quando for colocada esta abominação no santo do santo, ou seja, e os estudiosos nos informam que o anticristo, então, ele fará esta imagem dele, e ele vai colocar esta imagem lá no templo de Israel, no terceiro templo, quando for construído. E ele vai exigir adoração a esta imagem, que a segunda besta convenceu as pessoas de fazer. E o texto aqui nos informa que aqueles que não adoram a imagem, porque esta imagem também, ela receberá poder, ela terá vida, e ela própria matará as pessoas que não adoraram. Veja o texto aí: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e enganam os que habitam na terra, com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Somente aqueles que estiverem então firmes na palavra de Deus poderão resistir a tais enganos de Satanás, que aparecerá com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, que está em 2 Tessalonicenses, né? A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, especialmente o Apocalipse, que fala do fim dos tempos, é um livro difícil de entender, mas ele te dá, irmãos, uma abertura de mente. Ele nos mostra o que de fato é o mundo, ele nos mostra de fato o que são as astúcias de Satanás para enganar as pessoas, para enganar o povo de Deus, né? Usando todos os meios, como nós temos visto: a política, a religião, o dinheiro, a influência e tudo mais, né? Quem não adorar a imagem da besta, será então morto, será colocado a marca da besta nos seus adoradores. Ou seja, aqueles que não adoram são mortos, aqueles que adoram recebem a marquinha da besta. Para quê? Para ele ter liberdade e não ser perseguido. Diz assim: ó, e foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É algo para um outro momento, falar sobre isso, que é a marca da besta e etc. Mas, resumindo, para nós concluirmos, a mulher vestida do sol, com a lua a seus pés e as 12 estrelas. Quem é essa mulher? A mulher é a nação de Israel. Então, Apocalipse 12, quando nós vemos essa figura enigmática, está tratando da nação de Israel, está falando ali das tribos, as 12 tribos de Israel. As estrelas, as 12 estrelas. O dragão que persegue a mulher é o diabo, que está ali. As duas bestas, a primeira que saiu do mar é o anticristo, será um político que irá governar. A segunda besta que sai da terra é o falso profeta, um líder religioso que enganará as pessoas com falsos milagres e sinais para elas adorarem a primeira besta e receberem a marca do 666.